Boa tarde, quarto ano. Vamos iniciar mais uma aula. Hoje, dia 25 de maio de 2021. A nossa aula de hoje, terça-feira, será aula de matemática. Então, pegue o livro didático de vocês e abram lá na página 146. Todo mundo já encontrou a página 146? Que bom! A nossa aula de hoje será sobre medidas e nós estamos iniciando mais um capítulo do nosso livro didático, o capítulo 6, tá bom? Nós vamos ver o que é a medida e como nós utilizamos ela no dia a dia. É um tema muito presente no nosso cotidiano. Nós utilizamos medida para tudo, tá bom? Observe a ilustração do livro didático de vocês. O que é que vocês conseguem observar nessa ilustração? Nós temos um metrô, né? Com a circulação de várias pessoas. Vocês já andaram de metrô? Aqui no nosso estado nós não temos metrô, né? Eu nunca andei de metrô, mas se vocês já viajaram para outra cidade, vocês já andaram de metrô, tá bom? Vamos realizar a leitura do nosso tópico na página 146? Eu quero que vocês realizem essa leitura comigo, tá bom? Então acompanhem no livro didático de vocês. O primeiro metrô no Brasil foi inaugurado no município de São Paulo em 1974. Com sua extensão inicial de 6.400 metros de trilhos. Olha como era grande. Desde então, esse empreendimento mostrou-se eficaz no transporte coletivo, ou seja, no transporte de várias pessoas, tá bom? Mantendo atualmente, nesse município, uma linha operacional com mais de 77 mil metros de extensão, muito grande, e transportando quase 5 milhões de pessoas por dia. Olha como transporta muitas pessoas, gente. No nosso estado nós não temos, mas em São Paulo, Rio de Janeiro, existe o metrô, tá bom? Aqui para medir o tamanho, o comprimento desse metrô, eles utilizaram o metro. E no nosso capítulo, nós vamos aprofundar sobre o metro, centímetro e milímetro, tá bom? Aí eu quero que vocês mudem a página do livro de vocês e lá na página 148 nós temos um pequeno texto que diz o seguinte: diversos profissionais utilizam a unidade de medida de comprimento em seu trabalho, tá bom? Essas medidas, elas são obtidas com um instrumento adequados para cada situação. Para cada situação é utilizado um instrumento para realizar a medida. Nós temos a primeira imagem, onde tem um operador, ele está realizando a medida de uma parede, onde ele diz que a parede tem 3 metros de altura. E qual é o instrumento específico que ele está utilizando para realizar essa medida? Ele está usando uma trena. Vocês já viram uma trena? Vocês conhecem uma trena? Ela é utilizada por operários em trabalhos de construção, por ser mais adequada, tá bom? Para a realização desse trabalho. Nós temos também outro profissional que é um alfaiate. Ele está realizando a medida de a manga de uma camisa, de um casaco. Ele diz que essa manga, ela mede 65 centímetros de comprimento, tá bom? E ele está usando o quê? Ele está usando uma trena? Não, ele está usando uma fita métrica. Eu tenho certeza que vocês já viram uma fita métrica. Alguns podem ter até em casa a fita métrica, tá bom? Ela é utilizada por costureiras, alfaiates, por ser mais flexível, tá bom? Para realizar as medidas. E por fim, nós temos uma torneira mecânica. Uma torneira mecânica, professora? Sim, mas aqui nós não estamos falando da torneira objeto que nós utilizamos na nossa pia. Eu estou falando da torneira em relação, trata-se da profissional. Não tem o torneiro mecânico? Agora nós estamos falando do gênero feminino, é mulher, é uma torneira mecânica. Ela está realizando a medida, tá bom? Em milímetros, e ela está utilizando um paquímetro. Olha, vocês já viram um paquímetro alguma vez, pessoalmente, ou só em revistas, em livro didático, ou no celular? Vocês já chegaram a ver um paquímetro? O paquímetro, ele é utilizado para realizar medidas pequenas, que é o milímetros. Mas agora, professora, o que é milímetro, o que é metro e o que é centímetro? Qual a diferença entre eles? Gente, eles são interligados, tá bom? Um ao outro. A junção de um vai formando o outro, que é isso que nós vamos ver.
Nós podemos iniciar pegando uma régua. Então, vocês que estão aí na casa de vocês, pausem o vídeo e peguem uma régua. Eu quero que vocês peguem uma régua para vocês irem acompanhando na régua para facilitar a compreensão de vocês. Todo mundo já pegou a régua? Sim, muito bem. Então, vamos lá. Nós temos a nossa régua tem vários pontinhos e tem vários números, tá bom? Eu vou começar do menor para o maior, para vocês compreenderem como é a junção de um vai formando o outro, tá bom? Nós vamos começar pelo milímetro, que é representado pelo mm. Nós representamos o milímetro na escrita abreviada 2m, tá bom? Vamos lá, então. Observe que a régua de vocês tem vários risquinhos, né? Como essa que está mostrando aqui. Tem vários risquinhos na régua. 1 milímetro equivale a cada risquinho desse. Cada risquinho desse é 1 milímetro. Cada risquinho desse é 1 milímetro na nossa régua, tá bom? Cada linha dessa que está na régua de vocês é 1 milímetro. Quando eu junto 10 milímetros, ou seja, quando eu junto 10 risquinhos, confiram, do zero, desse risquinho que inicia no zero, até o risquinho menor que está próximo ao risco grande do 1. Observe que nós temos aí 10 risquinhos. Quando eu junto esses risquinhos, ou seja, um espaço desse que está representado, olha aí na régua, equivale a 1 centímetro, tá bom? Quando eu junto 10 milímetros, que é esse espaço do 0 até a 1, eu tenho 1 centímetro, tá bom? Então, já de milímetro, nós fomos para centímetro. Milímetro é todos esses risquinhos que tem aí. Cada risquinho desse é 1 milímetro. Quando eu junto 10 milímetros, 10 risquinhos desse, eu formo 1 centímetro, tá bom? Ou seja, 1 centímetro equivale a 10 milímetros, certo? E agora nós vamos ver como nós adquirimos o metro. O metro, gente, é a junção de 100 centímetros, tá bom? Significa que 1 centímetro é um espaço desse, olha, um espaço desse é 1 centímetro. E se eu for juntando 1 centímetro, mais 1 centímetro, mais 1 centímetro, mais 1 centímetro, mais 1 centímetro, até juntar 100 centímetros, eu formo um metro, tá bom? Eu formo 1 metro. Ou seja, 1 metro equivale a 100 centímetros. Tudo bem até aí? 1 metro equivale a 100 centímetros. Vamos recapitular. Milímetro é o menor. Milímetro é o menor que eu tenho, é 1 milímetro. Para eu ir aumentando, eu vou formar o centímetro. O centímetro é a junção de 10 milímetros, tá bom? Eu junto 10 milímetros e eu formo 1 centímetro. Quando eu vou saindo de centímetro para eu chegar em metro, eu tenho que ter 100 centímetros para eu formar 1 metro. Tudo certo? Então, agora vamos às nossas atividades, tá bom? A nossa atividade, ela inicia na página 149 do nosso livro didático. A primeira questão diz para você completar os itens a seguir. A letra A diz 5 metros é igual a... Aí quer saber, 5 metros equivale a quantos centímetros? Nesse espaço que está aí, você vai escrever que 5 metros equivale a 500 centímetros. Lembra que nós vimos que 1 metro equivale a 100 centímetros? Agora, observe que nós temos aqui 5 metros. Olha, vamos imaginar que aqui nós temos 5 metros. Cada 1 metro, eu tenho 100 centímetros. Aqui eu tenho 100 centímetros, 100 centímetros, 100 centímetros, 100 centímetros, 100 centímetros. Que a cada 1 metro eu tenho 100 centímetros. Quantos centímetros eu tenho? 100, 200, 300, 400, 500, ou seja, eu tenho 500 centímetros. Aí você vai colocar o 500 nesse espaço. B, tem um espaço, está dizendo metros, igual a 900 centímetros. Lembra que nós falamos que 100 centímetros equivale a 1 metro? 1 metro. 200 centímetros equivale a 2 metros. E vai aumentando. 3 centímetros equivale a quanto?
tá bom? E você vai fazendo, você vai aumentando. Se 5 metros equivale a 500 centímetros, 505. Se eu tenho 900 centímetros, quantos metros eu tenho aí? É só vocês observarem. Aqui eu tenho 5 metros, aqui eu tenho 9 metros. Cada 1 metro equivale a 100 centímetros. Aí vocês vão fazendo. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Ou seja, 900 centímetros equivale a 9 metros. Aí você vai escrever um 9. E na letra C e D é o mesmo processo, tá bom? Em seguida, a segunda questão. Escreva as medidas indicadas nas fichas em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Como nós fizemos, nós começamos pelo milímetro, centímetro e metro. E você vai escrever na linha de milímetro para centímetro e metro, tá bom? Se tiver metro nas fichas, e você vai organizar, tudo bem? Agora nós vamos para a terceira questão. Na terceira questão, ela diz o seguinte: escolha um lápis, você vai pegar um lápis, pode ser o lápis que você está utilizando na sua atividade, e você vai estimar o comprimento dele. Você vai imaginar quantos comprimentos tem o meu lápis. Aí você vai olhar, será que tem 3 centímetros, 4 centímetros? Não é para você medir ainda, é para você estimar. Você vai imaginar e você vai escrever quantos centímetros você acha que tem o seu lápis. Aí a pergunta está dizendo, você acha que ele é menor ou maior que 8 centímetros? Aí você vai dizer se você acha que é maior ou menor. Em seguida, você vai pegar a sua régua e vai medir o seu lápis para ver se você acertou ou errou, tá bom? E você vai dizer se você acertou ou errou na questão abaixo. Agora nós temos a quarta questão. O lápis verde tem 87 milímetros. Ou 8 centímetros, 7 milímetros de comprimento. Aí você vai ver, o lápis verde tem 87 milímetros ou 8 centímetros, 7 milímetros de comprimento. Aí você vai ver, tá fazendo a pergunta em relação ao lápis verde. Aí você vai ver aí na régua, ela está bem indicada aí na régua, você já sabe o que é milímetro, já sabe o que é centímetro. De maneira semelhante, escreva o comprimento do lápis amarelo. Aí você vai ver, olha, o lápis amarelo vai ver quantos milímetros tem o lápis amarelo. Aí você vai escrever. Ou aí você vai ver quantos centímetros ele tem, tá bom? Gente, aqui o lápis verde, ele tem 87 milímetros, se eu for falar somente milímetro, e quando eu transformo milímetro para centímetro, dá igual a 8 centímetros e 7 milímetros o meu lápis tem. Aí observe que o lápis amarelo você vai fazer o mesmo processo. Você vai colocar em milímetro e depois você vai colocar em centímetro. Se ultrapassar o centímetro e ainda sobrar algum milímetro, você vai preencher no espaço de milímetro quanto sobrou, tá bom? A quinta questão. João foi informado de que a sua altura era 1 metro e 46 centímetros. Observe ao lado como ele relacionou a respeito. De acordo com o raciocínio de João, complete o quadro. Você vai observar o quadro que como João relacionou a sua metragem, a sua altura. Se 1 metro é igual a 100 centímetros, então minha altura é 100 centímetros mais 46 centímetros. Ele transformou metro em centímetros, tá bom? Tudo em centímetros. Aí você vai ver, tem as medidas. Tem 2 metros e 79 centímetros. Você vai transformar somente para centímetro todas essas outras medidas. Nós vamos para a nossa última página de atividade. A nossa última página de atividade é na página 151. Você vai observar a imagem onde tem Manuela, Antônio, Maria e Samuel. Aqui nós já temos as medidas de Antônio. Antônio tem 1 metro de altura e 75 centímetros. Antônio. Você sabendo da altura de Antônio, você vai descobrir a medida de Manuela, de Maria e de Samuel. Como que eu vou descobrir, professora? Você vai utilizar a visão para imaginar. Olha, Antônio tem 1 metro e 75 centímetros. Observe que Manuela é um pouquinho mais baixa que João, então você vai diminuir alguns centímetros. Já Maria é bem mais baixa que Manuela, então vai ter que ser menor que Manuela. E Samuel é bem mais baixo que Maria, então vai ter que ser mais baixo que Maria, tá bom? Agora você vai preencher tudo bonitinho no espaço e nós vamos para a nossa última questão. Nossa última questão é bem simples, você vai precisar de uma régua. Aqui está dizendo que o comprimento
O comprimento do contorno de uma figura geométrica plana é chamada perímetro. O comprimento total de todos os lados, tá bom? O comprimento perímetro é a soma de todos os lados. Nós temos aqui, ó, a figura ao lado tem 100 milímetros de perímetro, ou seja, de perímetro são a junção de todos os lados. Dos lados equivale a 20 milímetros e dos lados equivale a 30 milímetros. Então, somou 20 mais 20, que é 20 de cada lado, e 30 mais 30, que é 30 de cada lado, deu igual a 100, tá bom? Deu igual a 100 milímetros. Agora, você vai pegar uma régua e vai descobrir as medidas de cada figura que estão aí, vai colocar num espaço. Você vai medir cada lado utilizando a sua régua. Não esqueça que para você começar, você começa a partir do zero. A partir do primeiro pontinho do zero. Olha aqui, nós temos aqui começando no zero. Você vai começar a medir a partir desse zero. Você vai colocar bem na ponta da sua figura até lá e vai ver quantos milímetros vão dar. E você vai somar todos os lados e descobrir quantos perímetros tem cada figura geométrica, tá bom? E a nossa atividade conclui aqui na página 151. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Qualquer dúvida, não deixem de me mandar mensagem. Tchau, tchau!